Você já acordou no meio da noite chamando por alguém que não está mais aqui? Já pegou o celular para mandar mensagem e lembrou que essa pessoa não vai mais responder? Aquela sensação de queda livre no peito, como se o chão sumisse debaixo dos seus pés? Eu sei como é. Todos nós sabemos. Aquela cadeira vazia na mesa de jantar, aquela roupa ainda com o cheiro, aquelas fotos que agora doem olhar. Esse vazio que o câncer deixou parece não ter fim, não é mesmo? As marcas ficam, no quarto que ninguém tem coragem de mexer, nos objetos que continuam exatamente onde foram deixados pela última vez, como se o tempo tivesse congelado naquele último instante. Quantas perguntas sem resposta ficaram? Quantas palavras não ditas? Aquele último "eu te amo" que você não teve tempo de dizer, aquele perdão que ficou engasgado, aquele último abraço que, se soubesse que seria o último, teria durado para sempre. A gente nunca está preparado para o adeus definitivo. Ou será que é mesmo definitivo? E se eu te dissesse que algumas pessoas receberam uma segunda chance, uma chance de ouvir aquelas palavras finais que tanto precisavam, uma oportunidade de saber que o amor não se desfaz quando o corpo se vai? Hoje, vou compartilhar 3 cartas reais, psicografadas do plano espiritual, de pessoas que o câncer levou, mas que encontraram um caminho de voltar para confortar quem ficou. Não são histórias inventadas. São mensagens com detalhes íntimos que só quem viveu aquela história poderia saber. Pequenas revelações que desafiam qualquer explicação lógica e acendem uma luz onde só havia escuridão. Estas cartas mudaram para sempre a vida das famílias que as receberam. Trouxeram paz onde só havia desespero, resposta onde só havia silêncio. E talvez, enquanto você ouve estas histórias hoje, encontre o conforto que seu coração tem buscado desesperadamente. Talvez encontre respostas para aquelas perguntas que te mantêm acordado à noite. Durante anos estudei casos de psicografia e comunicação espiritual, li relatos e reportagens e acompanhei casos em centros espíritas para entender este fenômeno. O que descobri vai além de qualquer explicação puramente científica. São evidências de que o amor transcende as barreiras entre vida e morte, de que existe algo muito maior do que podemos ver com nossos olhos físicos. Se você perdeu alguém para o câncer, este texto pode trazer o conforto que você procura. Se ainda está cuidando de alguém nessa luta, vai encontrar esperança. E mesmo se nunca viveu isso, garanto que sua percepção sobre vida e morte nunca mais será a mesma depois das próximas revelações. Porque há mensagens que chegam exatamente quando precisamos ouvir. De onde você está lendo isto hoje? Cada vez que vejo mensagens de lugares distantes, entendo que não é coincidência. É porque alguém naquele lugar precisava ouvir esta mensagem exatamente hoje. Sua presença aqui não é acaso, é propósito. E talvez você descubra isso enquanto conhece a primeira destas histórias extraordinárias. Cida Maria era como tantas mães que conhecemos. Daquelas que acordam antes do sol para preparar o café, que trabalham em 2 empregos para dar aos filhos o que nunca tiveram. Aos 47 anos, criava sozinha a filha Amanda, de 19, e o filho Lucas, de 15. O marido havia partido há anos, mas ela costumava dizer que Deus dá asas mais fortes para quem precisa voar sozinho. Tudo mudou numa terça-feira comum. Aquele nódulo que ela ignorava há meses finalmente a levou ao médico. O diagnóstico caiu como uma bomba. Câncer de mama em estágio avançado com metástase. Você consegue imaginar o que passa na cabeça de uma mãe solo nesse momento? Não é o medo da morte que apavora, é o medo de deixar os filhos. Lembro do relato de Amanda sobre aquela noite. Mamãe nos chamou na sala, sentou no sofá velho que ela se recusava a trocar e segurou nossas mãos. Ela estava mais preocupada em nos confortar do que em ser confortada. Nos olhos dos filhos, o terror. Nos olhos dela, uma força que só mães conhecem. Os meses seguintes foram de luta silenciosa. Cida escondia a dor com sorrisos. Perdia os cabelos com a químio, mas aparecia de lenço colorido dizendo que estava na moda. Vomitava escondida no banheiro para que os filhos não soubessem o quanto sofria. Ao mesmo tempo,
Tentava ensinar Amanda a cozinhar, a cuidar das contas, como se soubesse que seu tempo estava contado. As orações se intensificaram. A casa se encheu de chás, simpatias, promessas. Amanda conta que a mãe experimentou de tudo, da medicina tradicional às alternativas. Ela não lutava por ela, lutava por nós, diz. O último internamento aconteceu numa noite de chuva forte. O câncer já tinha tomado os ossos, causando fraturas espontâneas. Cida mal conseguia falar. A morfina embaçava sua consciência. Amanda ficou ao lado da cama, segurando a mão magra da mãe, querendo dizer tantas coisas, mas as palavras não saíam. Como agradecer uma vida inteira de amor em algumas horas? Como dizer adeus para quem é parte de você? Eu precisava dizer que ia ficar bem, que ela podia descansar, mas eu não conseguia. Era como se enquanto eu não dissesse adeus, ela não fosse embora, confessa Amanda. Na manhã seguinte, enquanto a filha havia ido em casa tomar um banho rápido, Cida partiu. Como se tivesse esperado ficar sozinha para não tornar a despedida ainda mais dolorosa. O funeral foi como uma névoa para Amanda. Aquela sensação estranha de ver o corpo da mãe, mas não reconhecer a mãe ali. Aquele vazio de palavras não ditas. Aquela culpa por não ter estado presente no momento final. Você já sentiu isso? Essa sensação de que ficou algo pendente, algo inacabado. Os meses seguintes foram os mais escuros. Amanda abandonou a faculdade. Passava noites abraçada ao travesseiro da mãe, buscando um cheiro que já se perdia. Lucas se fechou num silêncio assustador. A casa, antes tão viva com a presença de Cida, parecia agora apenas um conjunto de paredes vazias. Foi então que algo extraordinário aconteceu, 6 meses após a partida de Cida. Uma vizinha, vendo o sofrimento da família, levou Amanda a um centro espírita. Eu fui mais por educação que por fé, conta ela. Ao final da reunião, um senhor já idoso, que Amanda nunca tinha visto antes, a chamou discretamente. Tenho uma mensagem para você. Sua mãe não me deixa em paz há semanas. Com as mãos trêmulas, ele entregou a ela um envelope. Amanda só teve coragem de abrir ao chegar em casa. As primeiras linhas fizeram suas pernas fraquejarem. Minha florzinha, sei que você chora todas as noites abraçada ao meu travesseiro. Pode parar, eu não estou lá, estou ao seu lado, vendo suas lágrimas. Isso está me partindo o coração. E aqui do lado de cá, nós ainda sentimos, viu? Florzinha. Apenas Cida chamava Amanda assim, um apelido que nem mesmo Lucas conhecia. A carta seguia com detalhes que ninguém poderia saber. Procure na segunda gaveta da minha cômoda, atrás das caixas de lenço. Tem um colar com um pingente de meia-lua que comprei para te dar no seu aniversário. Quero que use ele. E lembre que, assim como a lua nunca deixa o céu, mesmo quando não podemos vê-la, eu nunca vou te deixar. Amanda correu para o quarto da mãe, que permanecia intocado. Lá estava o colar, exatamente onde a carta dizia. Como aquele desconhecido poderia saber? Lembra daquela promessa que te fiz? Que mesmo se o céu me chamasse, eu nunca te deixaria sozinha? Estou cumprindo. Estou aqui. Sinto seu desespero quando você acha que não vai conseguir seguir em frente. Mas você vai, minha florzinha. A faculdade que você abandonou é seu futuro. Volte e não se esqueça de cantar para seu irmão à noite aquela nossa música inventada. Ele também chora escondido, sabia? A música inventada. Uma melodia sem sentido que Cida criou quando os filhos eram pequenos, algo que só existia dentro daquelas paredes. A carta mudou tudo. Amanda voltou à faculdade. Começou a cantar a música da mamãe para Lucas todas as noites, e os dois passaram a conversar sobre os sentimentos que guardavam. O vazio continuava lá, mas agora havia também certeza de uma presença. Comecei a notar pequenos sinais, conta Amanda. O perfume dela que aparecia de repente, sonhos tão vívidos que pareciam reais, e coincidências demais para serem apenas coincidências. A dor da perda se transformou em propósito. Amanda terminou a faculdade de enfermagem e hoje trabalha na oncologia do mesmo hospital onde sua mãe faleceu. Cada paciente que conforto, cada família que ajudo a lidar com o diagnóstico, é como se fosse uma extensão do amor da minha mãe, diz ela.
Se a carta de uma mãe anônima já trouxe tanta transformação para uma família comum, imagine quando a mensagem vem de alguém que o Brasil inteiro conhecia e admirava. Alguém cuja partida foi acompanhada por milhões de pessoas, mas cujo retorno através de uma carta psicografada mudaria para sempre nossa compreensão sobre o que realmente acontece quando fechamos os olhos pela última vez neste plano. Enquanto a história de Cida tocou nossos corações pelo drama familiar tão comum a tantos de nós, a próxima carta nos leva a um caso que o Brasil inteiro acompanhou. Você certamente se lembra dele. Marcelo Rezende, o jornalista de voz firme e olhar penetrante que entrava em nossas casas diariamente, trazendo as notícias mais duras com aquela mistura única de indignação e compaixão. Marcelo não era apenas um apresentador, era uma força da natureza. Aquele tipo de pessoa que parecia invencível, inabalável. Por isso, quando anunciou ao vivo em 2017 que havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado, o Brasil inteiro prendeu a respiração. Como assim, Marcelo Rezende? Aquele homem que enfrentava bandidos, políticos corruptos e todo tipo de injustiça, agora encarava um inimigo invisível dentro do próprio corpo? O que tornou sua batalha ainda mais impactante foi a transparência. Diferente de muitas figuras públicas que se recolhem durante o tratamento, Marcelo transformou sua luta em uma plataforma para falar sobre a doença. Aparecia mais magro a cada semana, mas nunca perdeu aquela energia característica, aquele brilho nos olhos de quem tem muito a dizer. E então veio a polêmica que dividiu opiniões, a decisão de abandonar a quimioterapia convencional em favor de um tratamento alternativo. "Estou seguindo minha intuição e minha fé", declarou ele para espanto de médicos e fãs. Poucos sabiam, no entanto, que por trás daquela decisão havia uma profunda convicção espiritual. Em conversas privadas com amigos próximos, Marcelo falava sobre completar sua missão neste plano e sobre aceitar o chamado quando viesse. No dia 16 de setembro de 2017, o chamado veio. A notícia da morte de Marcelo Rezende correu o país como uma onda de choque. Nas redes sociais, milhões de mensagens. Na TV, colegas de profissão lutando contra as lágrimas ao noticiar a partida do amigo. Celebridades, políticos, anônimos, todos pareciam ter perdido alguém próximo. Tamanha era a capacidade de Marcelo de criar conexão mesmo através da tela. Entre os mais abalados estava Geraldo Luiz, amigo de longa data e colega de emissora. Em um programa emocionante, Geraldo fez uma promessa diante das câmeras. "Nossa conversa não acabou, meu amigo. Vamos continuá-la de alguma forma, eu sei disso." Palavras que, na época, soaram como o desabafo de um coração partido, mas que ganhariam um significado extraordinário meses depois. Foi numa manhã de março de 2018, 6 meses após a partida de Marcelo, que Geraldo recebeu um telefonema intrigante. Uma senhora idosa, que se identificou apenas como Dona Célia, insistia em falar com ele pessoalmente. "Tenho uma mensagem importante, não posso falar por telefone", dizia ela. Normalmente, Geraldo ignoraria tais contatos. Figuras públicas recebem todo tipo de abordagem. Mas algo na voz daquela senhora o tocou. O encontro aconteceu na casa de Dona Célia, um apartamento simples na zona norte de São Paulo. "Nunca fui de aparecer, de chamar atenção", explicou a senhora de 78 anos. "Trabalho com psicografia há 40 anos, sempre discretamente. Mas esta mensagem, ele insistiu tanto que eu precisava entregar." Com mãos trêmulas pela idade, Dona Célia entregou a Geraldo um envelope amarelado. Dentro, várias páginas escritas à mão, numa caligrafia que não era dela, explicou, mas que surgia quando entrava em transe mediúnico. Começou há 3 semanas. Ele vinha, sentava-se ao meu lado e praticamente guiava minha mão. Nunca tive uma comunicação tão intensa. Geraldo abriu o envelope ali mesmo diante da senhora. As primeiras palavras já o fizeram empalidecer. "Alemão, para de chorar no camarim depois do programa. Já te falei que isso borra a maquiagem e o pessoal do estúdio percebe tudo." Alemão, o apelido que apenas Marcelo usava, em referência às origens germânicas de Geraldo. E aquela referência ao choro no camarim? Ninguém sabia disso. Era um momento absolutamente privado de Geraldo,
quando deixava cair a máscara do apresentador sempre alegre. A carta seguia com detalhes ainda mais impressionantes. Mencionava uma conversa específica que os dois tiveram no hospital, quando ninguém mais estava presente. Falava sobre um projeto secreto que planejavam lançar juntos em 2018. Citava piadas internas que só faziam sentido para os dois. Como aquela senhora que nunca havia trabalhado em televisão e que afirmava nem assistir aos programas deles, poderia saber tudo aquilo. Em um dos trechos mais impactantes, Marcelo escreveu: "Meu amigo, a câmera desligou aqui, mas o programa continua. A cobertura daqui é mais complexa do que imaginamos. Sabe aquelas nossas conversas sobre o que viria depois? Eu estava certo em parte, você em outra. Nem eu, nem você tínhamos a visão completa." E seguia com um alerta que fez Geraldo refletir profundamente. Continue denunciando as injustiças, mas não esqueça de cuidar do seu próprio templo, referência ao corpo. Você não vai querer chegar aqui tão cedo quanto eu. Vejo seus exames atrasados, seu coração sobrecarregado, sua pressão descontrolada. De que adianta salvar o mundo e perder a própria vida no processo? Esta foi minha lição. Aprenda com ela. Esta mensagem de Marcelo não é só para o Geraldo. É um lembrete para todos nós sobre como vivemos nossa missão. Quem você conhece que coloca o trabalho, as obrigações, os outros, sempre à frente de sua própria saúde? Talvez esta história seja exatamente o alerta que alguém próximo a você está precisando ouvir hoje. A carta de Marcelo transformou a visão de Geraldo sobre a vida e a morte. Em uma entrevista rara sobre o assunto, ele confessou: "Sempre tive minhas crenças, mas agora tenho certeza. Não acaba quando fechamos os olhos aqui. É apenas um novo começo." Mais do que isso, a mensagem do amigo o levou a uma mudança prática. Geraldo passou a fazer check-ups regulares, perdeu peso, começou a meditar. "Percebi que cuidar da saúde não é egoísmo, é responsabilidade. Tenho uma missão aqui, como Marcelo tinha a dele, e preciso estar bem para cumpri-la." Hoje, quando apresenta suas matérias sobre injustiças sociais, Geraldo carrega consigo a certeza de que seu trabalho tem um propósito maior, que transcende a audiência e os prêmios. Há uma continuidade, um sentido mais amplo, que só compreendemos quando olhamos além da superfície da vida. Mas o que acontece quando a mensagem do além não traz apenas conforto e revelações, mas também um alerta tão específico que pode literalmente salvar vidas? É o que veremos na próxima carta, onde os limites entre os mundos se tornam ainda mais tênues, e onde um aviso do outro lado mudou completamente o destino de uma família famosa no Brasil. Se as histórias anteriores já nos tocaram profundamente, a próxima nos leva a um dos casos mais emblemáticos da música brasileira, uma separação que o país inteiro chorou. Você certamente se lembra da dupla Leandro e Leonardo, dois irmãos que saíram da roça em Goiás para conquistar o Brasil com suas vozes e sua simplicidade. Nascidos em Goianápolis, interior de Goiás, Luiz José Costa e Emival Eterno Costa cresceram em uma família de 8 irmãos, onde o trabalho na lavoura começava antes mesmo do sol nascer. A música era o único luxo daquelas noites sem energia elétrica. Com um violão emprestado e vozes que se harmonizavam naturalmente, os irmãos sonhavam com uma vida diferente, cantando em bares locais nos fins de semana, enquanto trabalhavam na roça durante a semana. O que começou como mano em mano se transformou em Leandro e Leonardo, e o Brasil viu nascer uma das duplas mais queridas da história da música sertaneja. Aquele sorriso largo de Leandro, a voz grave e aveludada, contrastando com o jeito mais contido de Leonardo, criaram uma química irresistível. Do nada viraram tudo. Suas músicas tocavam em cada rádio, em cada festa, em cada coração. Foi no auge dessa carreira meteórica, em 1998, que veio o diagnóstico que ninguém esperava. Leandro, aos 36 anos, tinha um tipo raro de tumor, um câncer no pulmão que já havia se espalhado. Para um homem que nunca fumou, que vivia com tanta intensidade e alegria, a notícia parecia uma piada de mau gosto do destino. Nos seus últimos momentos no hospital, com a voz já fraca, Leandro fez o irmão prometer: "Não para, mano, segue em frente, canta por nós dois."
E Leonardo, segurando as lágrimas, assentiu. Uma promessa que pesaria em seus ombros pelos anos seguintes. Em 23 de junho de 1998, Leandro partiu. O Brasil parou. Mais de 100.000 pessoas foram ao seu velório. Imagens de fãs desesperados, de Leonardo destruído diante do caixão do irmão, marcaram a memória coletiva do país. O luto de Leonardo foi tão público quanto sua carreira. Voltou aos palcos sozinho, como prometido, mas algo havia mudado. Em cada show, deixava uma luz especial iluminando o lugar onde Leandro estaria. Em cada música, uma pausa como se esperasse a voz do irmão entrar. É como cantar com um fantasma, confessou ele certa vez. Metade de mim se foi, mas preciso continuar por inteiros. Nos bastidores, a história era outra. O álcool se tornou um refúgio. As noites sem dormir, um hábito. O peso aumentou, a saúde declinou. Leonardo sorria para as câmeras, mas chorava no camarim. A promessa de continuar por nós dois estava cobrando um preço alto demais. Foi em 2001, 3 anos após a partida de Leandro, que algo extraordinário aconteceu. Durante uma turnê no Nordeste, uma fã idosa insistiu em entregar um envelope pessoalmente a Leonardo. A equipe, acostumada a filtrar este tipo de abordagem, quase a impediu, mas algo no olhar determinado daquela senhora fez com que a deixassem passar. Não sou fã de música sertaneja, ela disse simplesmente. Mas seu irmão não me deixou em paz por semanas até que eu escrevesse isto. Leonardo recebeu o envelope mais por educação que por interesse. Psicografia? Mensagens do além? Não combinava com sua visão prática da vida, com sua fé tradicional. O envelope ficou intocado em sua mala por dias, até que, numa noite de insônia em um quarto de hotel, decidiu abri-lo. A primeira frase já o fez sentar-se na cama, com o coração disparado. Lembra da promessa debaixo da mangueira grande, quando a vaca do seu Toninho quase nos pegou? Você disse que se um dia ficasse famoso, ia construir uma casa para a mãe com uma cozinha tão grande que ela nunca mais precisaria cozinhar apertada. Aquela lembrança, ninguém sabia daquilo. Era uma memória de infância, tão específica, tão íntima. 2 meninos de 9 e 11 anos, escondidos debaixo de uma mangueira específica na fazenda vizinha, fugindo de uma vaca brava. Como aquela senhora poderia saber? A carta continuava com detalhes que só os 2 irmãos conheciam. Mencionava um pequeno acidente de moto que tiveram aos 15 anos e que esconderam dos pais. Falava sobre medos e sonhos que Leonardo nunca havia compartilhado com ninguém além do irmão. E então, o golpe final. Nas últimas páginas estava a letra parcial de uma música que os 2 estavam compondo secretamente nas semanas antes do diagnóstico. Uma canção que nunca foi gravada, nunca foi mostrada a ninguém, cujos versos só existiam em um caderno que Leonardo guardava em sua casa, trancado em uma gaveta. Entre lágrimas, ele leu os trechos mais impactantes. Mano, não precisa cantar por nós 2. Eu continuo cantando aqui, em outro palco, mas você precisa estar inteiro para o seu. Olha o que está fazendo com você mesmo. Essa não foi a promessa. Eu pedi para você seguir, não para você se destruir. E o alerta que o fez tremer. Estou vendo os exames que você não faz, as noites sem dormir, o copo que virou seu amigo. Não quero te receber aqui tão cedo. Tem um problema começando no seu coração. Aquela dor que você acha que é só cansaço não é normal. Procure um médico, por favor. Você tem muito mais a fazer aí ainda. Leonardo não dormiu naquela noite. Pela primeira vez em 3 anos, chorou sem vergonha, conversando em voz alta com o irmão como se ele estivesse ali. Na manhã seguinte, cancelou o show e procurou um hospital. Os exames confirmaram. Havia um princípio de problema cardíaco que, se não tratado, poderia ter consequências graves. Aquilo que ele atribuía ao cansaço das turnês era um alerta que seu corpo dava e que ele ignorava. A carta de Leandro transformou Leonardo. Não apenas o levou a cuidar da saúde. Perdeu peso, parou de beber, passou a fazer check-ups regulares, mas também mudou sua relação com a memória do irmão. Não era mais um luto paralisante, mas uma presença inspiradora. Não precisava mais cantar por 2.
Podia simplesmente cantar sabendo que o irmão continuava sua própria jornada em outro plano. Nos anos seguintes, Leonardo se tornou um defensor vocal da prevenção ao câncer. Em cada entrevista, em cada show, falava sobre a importância dos exames regulares. Meu irmão se foi muito cedo, porque descobrimos tarde demais. Não cometa o mesmo erro. Tornou-se seu mantra. Estas 3 cartas atravessaram o véu entre os mundos, carregando uma mensagem poderosa. O câncer pode encerrar uma vida física, mas não consegue romper os laços de amor que nos unem eternamente. A morte não é um ponto final, mas apenas uma vírgula na grande história da nossa existência. O que estas 3 histórias extraordinárias têm para nos ensinar? O que essas mensagens vindas do outro lado da vida revelam sobre nossa jornada aqui? Não são apenas relatos emocionantes ou curiosidades místicas. São portais para uma compreensão mais profunda da vida, da morte e do propósito de nossa existência. Vamos refletir juntos sobre os ensinamentos transformadores que estas cartas nos trazem. Primeiro, a evidência mais impressionante: a continuidade da consciência além do corpo físico. Em cada uma das cartas vemos sinais claros de que a personalidade, as memórias, os sentimentos e até o senso de humor permanecem intactos após a passagem. Cida continuava preocupada com os filhos. Marcelo mantinha seu jeito direto e sua missão de alertar. Leandro preservava as memórias mais íntimas da infância com o irmão. Como disse o doutor Alexandre Caldas, neurocientista que estuda a relação entre cérebro e consciência, os relatos de psicografia desafiam nossa compreensão materialista da mente. Vemos informações específicas, estilo de comunicação consistente e conhecimentos privados que desafiam a explicação de que tudo acaba com a morte cerebral. Esta compreensão muda completamente nossa percepção da morte. Não estamos falando do fim, mas de uma transformação, uma passagem. Como a lagarta que não morre, apenas se transforma em borboleta. A morte perde seu caráter definitivo e aterrorizante quando compreendemos que é apenas uma mudança de estado, uma continuação em outra dimensão. Você já pensou como seria diferente viver sabendo que a consciência continua? Como encararíamos nossas prioridades, nossos medos, nossos apegos? O segundo grande ensinamento destas cartas é o poder libertador do perdão e da comunicação sincera. Cada uma delas serviu para encerrar ciclos que estavam incompletos. Amanda pôde finalmente fazer as pazes com a partida da mãe. Geraldo encontrou respostas para perguntas não formuladas. Leonardo se libertou da culpa e do peso da promessa mal interpretada. Quantos de nós carregamos palavras não ditas? Quantos guardamos ressentimentos que poderiam ser curados com uma simples conversa? A vida é mais breve do que imaginamos, e adiar o "eu te amo", o "me perdoe", o "estou orgulhoso de você", pode nos deixar com um vazio impossível de preencher depois. A psicóloga Maria Helena Pereira, especializada em luto, sugere um exercício simples. Escreva uma carta para cada pessoa importante em sua vida, como se fosse a última oportunidade de comunicação. Depois pergunte-se: por que esperar para dizer isso? O que me impede de expressar esses sentimentos agora? Não precisamos esperar por cartas do além para completar nossas histórias inacabadas. Podemos fazer isso hoje, agora, enquanto temos a oportunidade. O terceiro ensinamento profundo destas histórias é sobre o propósito oculto na dor e no sofrimento. Em cada relato, vemos como a perda, aparentemente sem sentido, revelou-se parte de um plano maior. A morte de Cida levou Amanda a se tornar enfermeira oncológica, tocando outras vidas com compaixão. A partida de Marcelo transformou-se em um alerta vital para Geraldo e para milhares de espectadores. A perda de Leandro converteu-se em uma campanha de prevenção que pode ter salvado incontáveis vidas. Como disse Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, a dor é um despertador. Ela nos tira do sono da indiferença e nos mostra dimensões da vida, que na rotina confortável jamais perceberíamos. Será que conseguimos olhar para nossas próprias dores, buscando o propósito maior? Conseguimos transformar nosso sofrimento em algo que beneficie outros, que traga luz onde há escuridão?
Quando Amanda diz: "Cada paciente que conforto é como se fosse uma extensão do amor da minha mãe." Ela encontrou a alquimia sagrada que transforma chumbo em ouro, dor em propósito, perda em legado. E, finalmente, o quarto ensinamento, tão prático quanto espiritual: a sabedoria do cuidado com o corpo físico. É fascinante como em todas as 3 cartas, vindas de pessoas tão diferentes, surge o mesmo alerta. Cuide do seu templo, valorize sua saúde, não negligencie os sinais que seu corpo envia. Do outro lado, parece que há uma compreensão muito clara sobre a interconexão entre corpo, mente e espírito. Não é coincidência que Chico Xavier, o mais renomado médium brasileiro, sempre enfatizava: cuidar do corpo não é vaidade, é respeito à vestimenta que o espírito usa para sua evolução neste plano. Os alertas de saúde nas cartas de Marcelo e Leandro foram específicos e potencialmente salvaram vidas. É um lembrete para todos nós: a prevenção é o melhor remédio. Exames regulares, atenção aos sintomas persistentes, mudanças no corpo que permanecem por mais de 2 semanas, todos são sinais que merecem atenção médica. E para além do cuidado físico, há o cuidado com a mente e o espírito. O equilíbrio emocional, a paz interior, a conexão com algo maior que nós mesmos. Como disse a médica e pesquisadora espiritualista, doutora Ana Catarina Silva, a verdadeira saúde é um equilíbrio tríplice. O corpo adoece muitas vezes para que o espírito desperte. Estas 3 cartas do além nos convidam a uma nova compreensão da vida e da morte. Elas nos mostram que os laços de amor não se rompem com a partida física, que há propósito mesmo na dor mais profunda, que podemos transformar perdas em legados e que devemos valorizar cada momento desta experiência terrena, cuidando do corpo que nos foi confiado e expressando amor enquanto há tempo. São lições que, se verdadeiramente assimiladas, têm o poder de transformar não apenas nossa forma de enfrentar a morte, mas principalmente nossa maneira de viver a vida. Afinal, como dizia Chico Xavier, a morte não extingue, mas simplesmente transforma. Não aniquila, mas renova. Não separa, apenas modifica. E se há uma mensagem central que perpassa todas essas cartas, é esta: o amor é a única força que transcende todas as dimensões, que atravessa o véu entre os mundos, que permanece quando tudo o mais se transforma. Chegamos ao final desta jornada através das cartas que cruzaram as fronteiras entre mundos. Juntos, atravessamos o véu que separa o visível do invisível, o conhecido do mistério. E o que descobrimos nessa travessia? Estas 3 cartas nos revelam uma verdade profunda. O câncer pode destruir células, mas não consegue destruir o amor. A morte pode separar corpos, mas não consegue separar almas. Há uma continuidade que nossa mente racional luta para compreender, mas que nosso coração reconhece instantaneamente como verdade. Cida, Marcelo e Leandro nos mostraram, através de suas mensagens do outro lado, que a jornada continua, que o fim aqui é apenas o começo lá. Que os laços que tecemos durante esta vida são fios de ouro que nenhuma transição consegue romper. As mensagens que atravessaram o véu entre os mundos nos lembram que somos seres eternos, tendo uma experiência temporária. Nossa essência, aquilo que verdadeiramente somos, transcende o corpo físico. Continuamos, evoluímos, prosseguimos em nossa jornada de aprendizado e amor. E isso muda tudo, não é mesmo? Muda como encaramos a vida, como vivemos nossos dias, como lidamos com as perdas. Quando compreendemos que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula na grande narrativa da existência, encontramos um conforto que nenhuma palavra puramente humana poderia oferecer. Quem você perdeu para o câncer que gostaria de receber uma última mensagem? Que palavras não ditas ainda pesam no seu coração? Que perguntas ficaram sem resposta quando o adeus chegou inesperadamente? Talvez, neste momento, você esteja se perguntando por que nunca recebeu uma carta como estas. Por que seu ente querido não encontrou um meio de se comunicar através de um médium? Gostaria de dizer algo importante. Talvez a carta que você tanto espera não venha através de um médium,
mas através de um sonho especialmente vívido, de uma sincronicidade inexplicável, de um sinal que só você reconheceria. Aquela borboleta que insiste em pousar perto de você, aquela música que toca no rádio exatamente quando você mais precisa, aquele perfume familiar que surge de repente num quarto vazio, aquela sensação inconfundível de presença, de não estar sozinho. Estes também são canais de comunicação, pontes entre os mundos. São cartas escritas não com tinta, mas com a linguagem sutil do espírito. Como dizia Chico Xavier, os mortos não morrem, eles apenas mudam de plano. E continuam tão vivos quanto nós, apenas em outra dimensão da vida. Se estas histórias tocaram seu coração de alguma forma, se você reconheceu sua própria dor nas palavras que compartilhei, ou se simplesmente sentiu que precisava ouvir isso hoje, leve consigo esta certeza. O amor continua. Este simples pensamento pode ser o conforto que alguém está esperando para não desistir, para encontrar força para mais um dia. Compartilhe estas reflexões com alguém que está enfrentando o luto. Você pode ser o instrumento que trará consolo a um coração quebrantado. Às vezes estamos tão imersos em nossa própria dor que esquecemos que ao nosso redor há outros corações feridos buscando um raio de esperança. O véu entre os mundos é mais fino do que imaginamos, e o amor é a energia que o atravessa com mais facilidade. Nossos entes queridos que partiram não estão em um lugar distante e inacessível. Estão a um pensamento de distância, a uma oração de distância, a um sonho de distância. Que a paz que transcende todo o entendimento preencha seu coração hoje e sempre. Que você encontre conforto na certeza de que somos eternos e que um dia, quando sua missão aqui estiver cumprida, outros braços estarão esperando para recebê-lo do outro lado da ponte. O amor continua, a vida continua, e nós continuamos eternamente. Até o próximo encontro.